Bom dia, né, para os irmãos, graça e paz. Como é bom nós estarmos aqui, estava por esse momento, nós estávamos sempre tentando marcar e algo sempre acontecia. Mas aí dia marcado chega, né, e é importante reservarmos uma data, ainda mais para uma igreja que busca isso, a centralidade das escrituras, da palavra, e a gente comunga aí dessa mesma ideia da centralidade das escrituras, de uma igreja centrada no evangelho. Isso é maravilhoso. Lá estamos na Lagoinha Ribeiro de Abreu, um pouco pertinho de vocês aqui, né? Estamos lá já fez 5 anos esse ano. Nós somos uma igreja também nova. Eu fui o pastor que implantou juntamente com a minha esposa. Nós começamos ali. E quando conheci o pastor Joel, né, o Marcos falou assim: ó, o pastor Joel gosta de conhecer os professores antes. Eu falei assim: mas por que tem que conhecer? Eu vou lá, né? Eu falei que não, ele quer marcar uma mesa antes de sentar. Eu falei: ixi, nossa, vai pedir o currículo, vai pedir. Eu falei assim, aí ficou um negócio. Eu falei assim: não, vamos lá, pode deixar que nós vamos. E foi maravilhoso conhecer vocês, viu? Conhecer os alunos, né? Os online, conheci na live um pouquinho, né? Lá, né? E alguns que estão aqui também, né? Online, né? Que honra ter vocês aqui. Alguns já estão se tornando assim mais próximos, nosso amigo, como o Carlos, né? A Cris e o Flávio, né? Otero, Toninho, já vai conhecendo, tá vendo? Já seus nomes, já vai. E vamos conhecendo aí, daqui a pouco nós estamos juntos aí, nós somos da mesma família, amém? Você, da mesma forma que o pastor Joel se coloca à disposição para que a gente venha contar com ele, também estou à disposição de vocês, no que vocês precisarem, pode contar conosco também, amém? Então vamos lá, se vocês estão expondo Efésios aqui no domingo, né? Lá nós estamos expondo Efésios nas quartas-feiras, e vocês já estão quase concluindo, né? Nós estamos lá, nós entramos no capítulo 2, quarta-feira, e agora nós vamos aqui então dar continuidade no capítulo 5. O pastor Joel iniciou o capítulo 5, então hoje nós vamos a partir do versículo 14. Você pode abrir aí, Efésios, capítulo 5, versículo 14. Quem encontrou? Amém? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Somente até aí. Irmãos, o pastor Joel então deu uma introdução do verso 1 ao 13. O contexto que nós entendemos é que nós vemos no capítulo 4 o apóstolo Paulo falando sobre a unidade do corpo de Cristo. No capítulo 4, aonde nós somos igrejas, quando os membros se reúnem como num culto como este, nós vemos Paulo falando sobre a santidade no meio do corpo e como é importante haver essa comunhão entre o corpo de Cristo. E aí, quando entramos no capítulo 5, como o pastor Joel disse para vocês, nós vamos ver Paulo falando. Quando ele termina o capítulo 4, ele já começa assim: então, vocês sejam meus imitadores como filhos amados, já que agora vocês entenderam quem vocês são, andai em amor,
como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E aí Paulo começa a falar acerca do fruto da luz e também das trevas. Por isso é a necessidade que ele vai trazer para nós sobre essa de podermos andar na luz, nada em oculto, entendendo qual é o propósito de quem nós somos. Essa é a ideia. E aí Paulo usa um texto de Números aqui. E ele diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Por que ele vai finalizar esse texto aqui? Ele vai finalizar do 1 ao 13, dizendo isso aqui, trazendo o entendimento para nós que a nossa condição em Adão é vividamente descrita em termos de sono, da morte e das trevas. Ele diz que Cristo nos liberta de tudo isso. A conversão não é nada menos do que despertarmos do sono, ressuscitarmos dentre os mortos e sermos trazidos das trevas para a luz de Cristo. Quando nós entramos em Efésios capítulo 2, quando vocês já estiveram aqui, nós vamos ver que Paulo vai dizer que Cristo o quê? Nos ressuscitou, nos trouxe da morte. Nós estávamos mortos em nossos pecados, delitos e pecados, mas ele, Cristo, o que ele fez? Nos amou, nos vivificou, ressuscitando, e agora ele nos deu uma posição em Cristo, o que? Nos exaltando, nos assentando em lugares celestiais. Então nós estamos vivos agora em Cristo. E aí no versículo 15 ao 17, até o versículo 17, Paulo fala sobre andar em sabedoria. Olha aí: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis sensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo apresenta para nós aqui várias razões para andarmos de forma sábia, entendendo que no versículo 16 ele vai trazer para nós falando que remindo o tempo. Ele está dizendo: a vida é curta, a vida é curta. Quando a gente olha para o versículo 16, parte B, ele diz também que porque a vida é curta e os dias são maus. Ele também vai dizer no versículo 17 que por essa razão não vos torneis sensatos, mas procurai compreender mente. Ele fala sobre mente, Deus nos deu uma mente. E o versículo 17, o restante, ele diz que Deus tem um plano para a nossa vida, compreendendo a vontade do Senhor. Então o versículo 15 ao 17 define sobre andar em sabedoria, em 2 pontos. Vamos lá, versículo 15 e 16. Ele vai dizer para nós que as pessoas sábias tiram o maior proveito do seu tempo. Vede prudentemente como andais. Ele diz lá em cima no capítulo 5: andai é amor, mas vede prudentemente como andais. Como? Não como necios, mas como sábios, remindo o tempo. Cuidado, porque os dias são maus. Olha aí, e o verbo remir aqui quer dizer comprar de volta. Aqui tem um sentido de tirar o maior proveito do tempo. Que tempo? O kairos de Deus. Refere-se a cada oportunidade que Deus nos dá. Russell Shedd, que é um pastor teólogo, define a expressão como remir o tempo, como aproveitar o tempo. O que é isso então? Que o cristão ele deve usar o seu tempo como pode usar o seu dinheiro, a sua capacidade, o seu conhecimento e a sua mente, para retirar de Satanás o tempo. A gente reclama de que hoje? Não tem, o tempo está correndo, né? Ou não tem tempo. Ou, né? A gente começa a dizer: não tem tempo. Tempo você tem, tempo não se tem, tempo se cria. A gente tem que aprender a aproveitar o tempo, e a Bíblia está nos ensinando isso aqui. Nós temos que aprender a remir esse tempo, comprar de volta, valorizar o tempo e as oportunidades que Deus está nos dando. Comprar aqui para libertar de quem? Do poder satânico, aquilo que ele já escravizou no mundo. E a característica do nosso século é gastar mais e mais tempo, sem trazer benefícios para aquilo que é divino. Então,
Satanás tenta nos pressionar para que, pela falta de tempo, nós paramos de pensar nos valores reais das coisas. E o Senhor deseja o quê? Que isso que Paulo está dizendo aqui. O Senhor quer que nós compramos de volta. Qual que é a ideia? Que nós resgatemos as horas para Ele. Desfrutarmos, gastarmos o nosso tempo, né? Gastar. Nós não no sentido de gastar aqui, nós estamos ganhando, né? Com Ele esse tempo. Então, com certeza, as pessoas sábias têm consciência de que o tempo é o bem precioso que nós temos. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo ao nosso dispor, 60 minutos por hora, 24 horas por dia. Mas a forma que nós estamos empregando nesse tempo, porque as pessoas sábias empregam o seu tempo de forma proveitosa. Já viu aquele dia que você fala assim: hoje meu dia foi proveitoso, tudo que eu organizei, planejei para fazer, eu consegui. Mas tem dia que é só a graça, né? Para nos ajudar. Mas aí, o Paulo está nos chamando a atenção aqui, que nós precisamos isso, ser pessoas sábias, andar e não como nécios, mas como sábios, que aproveitam o tempo, as oportunidades que o Senhor tem nos dado. As pessoas sábias também discernem a vontade de Deus. Por isso que ele diz: não sejais insensatos, mas entender qual é a vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus orou: não seja a minha vontade, mas a tua. Ele também nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim como na terra e no céu. Nada é mais importante na vida, irmãos, do que descobrir e praticar a vontade de Deus. A gente tem hora que vive meio zumbi. Tem pessoas que falam assim: eu tento, gasto meu tempo em outros lugares, busco em outro lugar, mas não sei, estou perdido. Entre encontrarmos um lugar, como é que eu posso dizer? Um ponto crucial que você fala assim: rapaz, me encontrei. Aonde é este lugar? No centro da vontade de Deus. Este é o nosso lugar. Então nada é mais importante na nossa vida do que descobrir e praticar a vontade de Deus. E a coisa mais importante na vida é estar no centro da vontade de Deus. E como eu encontro a vontade de Deus? Pelas Escrituras, pela palavra. Então o lugar mais seguro também para um homem estar é no centro da vontade de Deus. Então é nesse lugar que nós temos que nos encontrar. Não é em pessoas, não é em nenhum casamento, não é esperar, não, quando eu me casar, aí eu vou estar satisfeito. Não, quando eu arrumar o emprego dos meus sonhos, aí sim eu vou estar satisfeito. Quando eu encontrar minha namorada, quando eu tiver o salário que eu tanto almejo, aí sim eu vou estar satisfeito. Não! Deus é muito mais glorificado em nós quando estamos totalmente satisfeitos nele. Não é nas coisas, porque todas essas coisas são momentâneas, vai acabar. Um dia você pode chegar no salário que você tem, mas e o dia que o seu patrão te mandar embora? Você pode ter o teu carro de sonhos, mas se você não conseguir, você espera um casamento para você estar pleno satisfeito em Deus, mas se não chegar, é Deus nos mostrando que a nossa plena satisfação não tem que estar em coisas, em pessoas, mas tem que estar na pessoa dele. Amém? Esse é o propósito que nós temos que entender. Isso é viver de forma sábia. Isso é andar de forma sábia, discernindo a vontade de Deus. Não é virar, não é ficar assim, olha para o ventilador e fica assim: Deus, eu vou entender que é a sua vontade quando aquele ventilador parar de ir para o lado de lá e ele ficar só do lado de cá. Aí eu vou saber que é o Senhor que está falando. Tem gente que vive assim, né? Deus, eu quero casar, mas não é eu que vou chegar não. O Senhor vai, né? O Senhor vai mover e vai chegar. É igual o crente que é preguiçoso, ora a Deus pedindo emprego, mas não sai de casa, não manda o currículo, vai chegar. Então, aí eu vou entender que é o Senhor quer que eu trabalhe. Oh meu Deus, misericórdia, hein? Não, irmãos, nós não podemos, porque outrora éramos ignorantes sim, mas hoje nós não somos mais. Então Paulo está nos chamando a atenção que nós precisamos viver essa forma, procurar e compreender qual é a vontade
vontade de Deus, para que nós não venhamos ser insensatos, mas que nós venhamos ser sábios. E se quer aprendermos a ser sábio, Provérbios nos ensina, né? Como o livro de Provérbios nos ensina a viver de forma sábia. E uma das coisas é sempre que ele vai dizer: filho, ouça a instrução do seu pai. E Paulo está nos instruindo aqui nessa manhã, amém? E aí nós entramos no versículo 18, que é um dos textos mais usados para congressos, né? Em igrejas, principalmente neopentecostais, é usado esse texto aqui. Então nós vamos falar dele aqui. Ele diz, aí ele continua, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos aos outros. Paulo, nessa prática aqui, ele fala sobre a unidade e da pureza da igreja. É isso que ele está tratando para nós aqui. A primeira dimensão do capítulo 5, ele traz respeito aos relacionamentos práticos. Quando a gente vocês vão aprender no próximo domingo, ou no outro domingo, vocês vão ver que Paulo vai lidar com o tratamento do marido, com a esposa, dos filhos, com os pais, dos pais com os filhos, e dos patrões para com os servos, e os servos para com os seus patrões. Paulo então vai tratar isso aqui, sobre relacionamentos práticos. E a segunda dimensão é os inimigos que enfrentamos. O lar, no trabalho, de um lado, e o combate espiritual do outro. A nossa fé deve estar à altura dessas dimensões. Nós não podemos separar, porque nós temos mania de separarmos aquilo que é secular e aquilo que é santo. Nós temos que separar aquilo que é profano do santo. Para nós cristãos não existe esse negócio de secular. Entenda isso. Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Senão a gente começa a dizer que o médico, ele não pode glorificar a Deus no trabalho dele como um pastor faz na igreja. Ah não, eu só posso servir a Deus se for no âmbito de igreja. Eu só posso servir a Deus se eu fizer alguma coisa na igreja, cantar, pregar, tocar, eu só posso assim. Não. A nossa fé não é uma fé secular, a nossa fé é uma fé em Deus. E se Deus é dono de tudo, nós temos que entender uma coisa, que o médico, ele glorifica a Deus também na excelência do seu trabalho. O advogado, seja qual ser a sua profissão no seu trabalho, você tem que entender que você pode glorificar muito mais a Deus no seu trabalho do que muitas das vezes você estando aqui dentro. A mãe, a mulher do lar, que cuida da casa, que cuida do marido, ela glorifica muito mais a Deus, educando os filhos, cuidando da casa com excelência, do que muitas das vezes aquela que sai para trabalhar todo dia, que sai murmurando e questionando a Deus porque tem que trabalhar. Vocês estão entendendo isso aqui? Então nossa fé, elas têm que estar acima, dentro dessas dimensões que Paulo coloca para nós aqui. É a fé e trabalho. Deus é glorificado, irmãos, em tudo isso. Amém? E aí Paulo introduz essas duas dimensões com imperativo. Ele começa, enchei-vos mais. Como eu me encho? Como eu me encho, Paulo? Falando, louvando e dando graças e sujeitando. Paulo já falou lá no capítulo 1 que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E no capítulo 4, versículo 30, ele fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Agora ele ordena para nós que sejamos cheios do Espírito. E é o Espírito que nos convence de que pecamos. E é Ele que opera em nós o novo nascimento. Logo também, porque Ele é o Espírito Santo, Ele é aquele também que nos santifica a cada culto, a cada mensagem aberta, a cada pregação, a cada louvor. Ele vai nos santificando. É Ele que ilumina o nosso coração para entendermos as Escrituras. É Ele quem nos consola e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é Ele que nos batiza no corpo de Cristo, quando nós o reconhecemos como Salvador. É Ele que testifica que, como nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E é Ele que nos fez templo agora de Deus. Todavia, escute isso aqui. Todavia, é possível ser nascido do Espírito
ser batizado com o Espírito, habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito e ainda assim estar sem a plenitude do Espírito. Nós que já temos o Espírito, que somos batizados no Espírito, quando eu falo batizado no Espírito, não é aquele mover que você vê, mas é quando você foi introduzido no corpo de Cristo, quando você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo te fez morada, você foi batizado no Espírito Santo. Agora ele diz para nós que nós devemos ser cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito é ser controlado todo o tempo, em nossa mente, em nossas emoções, volição ou decisão ou escolhas. Tudo tem que ser controlado pelo Espírito. Nós vemos então duas ordens aqui, uma negativa e uma positiva. A questão levantada pelo apóstolo Paulo aqui, embriaguez e enchimento ou enchimento do Espírito. Ele diz, nós podemos entender pela Bíblia, que o uso do vinho se torna abuso sob certas circunstâncias. O uso do vinho, Provérbios 23, torna-se abuso quando descamba para o excesso. O uso do vinho torna-se abuso quando o indivíduo passa a ser dominado por ele, 1 Coríntios 6,12. O uso do vinho torna-se abuso quando essa prática ofende a consciência fraca de outro crente, Romanos 14,13, 1 Coríntios 8,9. O uso do vinho torna-se abuso quando fere o testemunho cristão na comunidade, portanto não glorifica a Deus. Se fere alguém, não glorifica a Deus. E o uso do vinho torna-se abuso quando há alguma dúvida na mente do cristão sobre essa prática. Não só isso, tudo aquilo que você fala assim, será que se eu fizer isso é de Deus? Quando você vê que você está em dúvida, é melhor você não fazer. Amém? Porque é melhor você fazer, ou você tiver certo, ou você não tiver certeza, não faça, do que você fazer pela dúvida, e depois a consciência vai pesar. O apóstolo Paulo então, ele começa fazendo determinada comparação entre a embriaguez e a plenitude do Espírito. Ele trata para nós aqui sobre a semelhança superficial. Vocês já viram pessoas bêbadas, pessoas que se embriagam, dizemos que ela está sob a influência do álcool, e com certeza o cristão cheio do Espírito está sob a influência do Espírito Santo. Em ambas as preposições aqui há uma mudança de comportamento, seja embriaguez ou seja cheio do Espírito, vai haver uma mudança de comportamento. A personalidade da pessoa muda quando ela está bêbada, ela se desinibe, não se importa com o que os outros pensam dela, logo ela abandona os efeitos, ela se joga aos efeitos da bebida. Agora, olha aqui, o contraste, o crente cheio do Espírito Santo, ele se entrega ao controle do Espírito, e a sua vida fica livre e desinibida, o Espírito assume o controle daquela vida. Nós nos preocupamos e pensamos ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo não é o que a gente vê aí, não é pula-pula, nem roda-roda, não é aquela bagunça em um ambiente de culto. Aquilo não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é manifestação do caráter, Gálatas 5:22. E o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, alegria, paz. Isso é fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão. Por que adianta? Escuta, eu gosto sempre de dizer, por que adianta? Imagina, nós somos num ambiente de culto, um ambiente de igreja, vivendo como igreja, mas se em casa ou no lugar de trabalho eu fofoco o tempo todo da vida do outro, e aí na igreja eu quero ficar falando em línguas. Incoerente ou não? Ah, não, dentro da igreja eu tenho domínio próprio, eu exerço domínio próprio, mas no carro, no volante, você xinga todo mundo que fecha o C na rua. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Que na igreja exerce mansidão, humildade, mas lá fora é orgulhoso, bate na esposa, maltrata os filhos. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito, isso tudo que eu falei aqui é dom.
Você exercendo aqui dentro da igreja é dom, e os dons são para servir a igreja. Agora, o que leva para o céu não é dom, o que leva para o céu é caráter. E caráter é o quê? O fruto do Espírito. Está dando para entender? Então eu prefiro ser e ter uma igreja cheia do Espírito Santo, que manifesta o caráter de Deus, do que como a igreja de Corinto, que era cheia dos dons, mas não tinha caráter nenhum. E é isso que nós temos que entender aqui. Ser controlado pelo Espírito Santo de Deus é isso, é manifestar o fruto do Espírito. E aí nós vamos entender como aqui. Mas Paulo faz esse contraste aqui. E aí, em segundo lugar, ele trata do contraste profundo. Na embriaguez, o homem perde o controle de si mesmo. No enchimento do Espírito, ele ganha o controle de si, pois o domínio próprio é fruto do Espírito. A embriaguez é deprimindo o cérebro, tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento, o equilíbrio, o poder para avaliar as coisas. Já no enchimento do Espírito, faz totalmente o oposto. Então escuta, o Espírito Santo ele não pode... Acontece. Na igreja, quando para, eu já continuo gritando. O Espírito Santo ele não pode ser posto no manual de farmacologia, mas ele é estimulante, antidepressivo. Ele estimula a mente, o coração e a vontade. Então, nós vemos a semelhança superficial, o contraste profundo, e vejamos agora em terceiro o resultado oposto. O resultado da embriaguez é a dissolução. A palavra aqui é assotia, vou falar daqui a pouco para vocês. As pessoas que estão bêbadas entregam-se às ações desenfreadas, dissolutas e descontroladas. Perdem o pudor e a vergonha. E aí, envergonha a família, envergonha o lar, envergonha quem estiver ao lado. Trazem desgraças, lágrimas, pobreza, separação e opróbrio à família. Quando as pessoas fazem isso, elas buscam para fugir dos seus problemas no fundo de uma garrafa, mas o que encontra é apenas um substituto barato, falso, maldito e artificial para a verdadeira alegria. Isso aqui a gente pode dizer que é em todo âmbito onde a gente tenta fugir dos nossos problemas, que não é Deus. A embriaguez então leva à ruína. E a palavra grega sotia aqui envolve não apenas a ação descontrolada do homem, mas também a ideia de desperdício. Então esse homem que se embriaga, ele está desperdiçando toda a sua vida. Todavia, o resultado da plenitude do Espírito é totalmente diferente. Em vez de nos aviltar e embrutecer, o Espírito Santo faz o quê? Ele nos enobrece, enleva e eleva. Aleluia. O Espírito Santo nos torna mais humanos, mais parecidos com Jesus. Mas como uma pessoa pode saber se está cheia ou não do Espírito Santo? Paulo afirma que há evidências da plenitude do Espírito na vida do cristão. O apóstolo agora lista 4 resultados de um crente cheio do Espírito Santo. Versículo 19. Ele diz: falando entre vós com salmos. O primeiro resultado aqui é comunhão. Esse texto nos fala de comunhão cristã. O crente cheio do Espírito Santo não vive resmungando, reclamando da sorte, criando intrigas entre os irmãos, ou seja, no ambiente que ele estiver inserido. Não é aquele crente cheio de amargura, inveja, que vive cheio de ressentimentos. A sua comunicação é só de enlevo espiritual para a vida do irmão. É aquele irmão que você acha assim: não, fulano, você tem que ver que eu consegui. Fala, nossa, é mesmo? Ou aquele crente que vai causar intriga, né? Você viu fulano lá? Você ficou sabendo? Irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu falo isso muito lá na igreja.
A igreja é imperfeita, porque você está nela, porque a gente está nela. Certa vez chegaram para o pastor Márcio e falaram assim: pastor Márcio, vou sair da Lagoinha. Eu falei: por que, filho? Você vai sair da Lagoinha, filho? Ah, pastor, a igreja é cheia de problema. É mesmo, filho? Para que igreja que você vai? Me fala aí que eu vou ligar para o pastor, vou falar que está chegando mais um problema lá. Nós somos os problemas, irmão. Mas escuta, a igreja é imperfeita, mas ela é gloriosa, porque é a igreja de Deus. Quando você vai ver as cartas de Paulo, Paulo está falando assim: e a igreja de Deus em Éfeso, e a igreja de Deus em Corinto, e a igreja de Deus em Antioquia, a igreja de Deus. Amém? Então, quando chegar o disse-me disse para você, chegou em você, para em você. Você vai falar o quê? Você vai falar de mim? Você vai falar de fulano? Se eu for falar de mim, você pode falar. Agora você vai falar de fulano, para por aqui. Eu quero saber. Amém? Porque senão o primeiro resultado de um crente cheio do Espírito Santo é a comunhão. Paulo está dizendo. E alguns dos salmos que nós cantamos são, na realidade, não adoração a Deus, mas uma exortação mútua a nós como igreja. Um bom exemplo é o Salmo 95, que diz assim: ó, vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Essa é a comunhão na adoração, é um convite recíproco ao louvor. E o que é louvor? Louvor é mostrar quem Deus é. Então, o enchimento do Espírito é remédio de Deus para toda sorte de divisão na igreja. A igreja nunca vai crescer sozinha, irmãos. Eu e você não vamos crescer sozinhos, nós só crescemos na comunhão e no partir do pão. Então, o enchimento do Espírito é o remédio para toda causa de divisão na igreja. E a falta de comunhão na igreja é carnalidade e infantilidade espiritual. 1 Coríntios capítulo 3, eu sou de Paulo, sou de Apolo, não, eu sou de Cristo. Aí fica aquela divisãozinha. Não, eu não vou no culto do fulano, porque é ele que vai pregar hoje. Ah não, eu não vou no culto. Ô Flávio, quem vai pregar sábado? Se for o seu, vem, se não for, não vem. Começa assim. E aí começa. Então, no culto público, o crente cheio do Espírito Santo edifica o irmão. Ele é bênção na vida do irmão. Você está aqui? O segundo resultado é a adoração, entoando e louvando de coração. Paulo diz sobre cantando hinos espirituais, louvando ao Senhor no coração. Aqui o cântico não é entre vós agora, mas é ao Senhor. Não é uma adoração fria, formal e sem entusiasmo. O crente cheio do Espírito Santo, ele adora a Deus com entusiasmo e profunda alegria. Você tem prazer, irmão, de adorar a Deus. O pastor diz: levanta a mão, aplauda o Senhor. Vai cantar um louvor, que o Senhor é o Deus da minha salvação. Não tem entusiasmo, você está vivo. Quem está vivo mostra que está vivo. Morto não tem vontade. Paulo está dizendo para nós isso. Ele louva ao Senhor do coração, com hinos e cantos espirituais. Ele entende a fé dele, ele conhece sobre a fé, então ele é grato. E se ele é grato, ele levanta a mão, ele aplaude mesmo. Ele quer adorar, agradecer a esse Deus. Então, ele adora com profunda alegria. Ele usa toda a sua mente, emoção e vontade para adorar a Deus. Por isso que Jesus vai dizer, Jesus repete a palavra de Deuteronômio: pois bem, vocês amarão o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Deuteronômio fala aí só que Jesus acrescenta lá no Evangelho de Mateus, se não falha a memória: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e com todo o teu entendimento. Ele coloca com toda a sua mente. Outro dia nós prega sobre isso aqui. Então, o culto vivo não é carnal e nem morto. Então nós não podemos confundir também um entusiasmo com barulho carnal, nem com emocionalismo. O culto verdadeiro é em espírito e em verdade. É um culto cristocêntrico, é um culto alegre, é um culto reverente a Deus. John Stott diz assim: sem dúvida os cristãos cheios do Espírito Santo
tem um cântico de alegria no coração. E o culto público cheio do Espírito Santo é uma celebração jubilosa dos atos poderosos de Deus. É como diz o Salmo 126. O Salmo 126 é o contexto, eles voltando do cativeiro babilônico. Quando eles estão voltando, eles começam a dizer: estávamos como os que sonham. Eles estão alegres, porque eles estão retornando. E aí eles escrevem esse salmo tão lindo aqui, que traz para nós o contexto do cativeiro. Olha que lindo. Diz assim, ó: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonham. Será que é verdade mesmo? Será que nós estamos soltos mesmo, libertos? Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo então. E entre as nações dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Eis aí, irmãos, o motivo de nós celebrarmos a cada culto, a cada manhã, a cada misericórdia sendo renovada. Eis aí, a nossa boca tem que se encher de riso, irmãos, pelos grandes feitos do Senhor por nós. Amém? Não podemos esquecer disso. Então, quando nós chegarmos num ambiente de culto como esse, como Paulo está falando, você quer demonstrar que você é cheio do Espírito Santo, você vive em comunhão, mas também você adora a Deus. O terceiro resultado é gratidão, como o pastor Joel iniciou aqui, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. O crente cheio do Espírito Santo não está cheio de queixas e murmuração, de gratidão. Embora o texto diga que nós devamos sempre dar graças por tudo, é necessário interpretar corretamente esse versículo. Uma pessoa agradecida verdadeiramente em consciência de que ela não é enriquecida, ou melhor dizendo, que são enriquecidas pela vida dos outros. A palavra gratidão tem origem no mesmo radical aqui, da palavra graça. Se experimentarmos a graça de Deus, devemos sempre ser gratos por aquilo que Deus nos dá. Se refletirmos mais sobre a graça de Deus, seríamos mais gratos. Então não podemos dar graças a Deus por tudo, em que sentido aqui? Pelo mal moral. Aí a gente não vai dar graças a Deus, certo? Uma noção estranha, porque está conquistando popularidade em alguns círculos cristãos. O quê? A noção de que o grande segredo da liberdade e da vitória cristãs é o louvor incondicional. Nossas ações de graças devem ser por tudo que é consistente com a amorosa paternidade de Deus e com a revelação de si mesmo, que nos concedeu por meio do seu Filho. Dar graças pelo mal moral é insensatez e blasfêmia. Naturalmente, os filhos aprendem a não discutir com o Senhor nos momentos de sofrimento, mas sim a confiar nele. Na verdade, é dar graças a Ele por sua amorosa providência, mediante o qual Ele pode fazer até mesmo o mal servir para os nossos propósitos. Amém? E por último, o último aqui, resultado é a submissão, sujeitando-vos uns aos outros. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Sujeita ao seu irmão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ser altiva, arrogante e nem soberba. Os que são cheios do Espírito Santo têm o caráter de Cristo, são mansos e humildes de coração. Em Cristo devemos ser submissos uns aos outros. O entusiasmo que o Espírito inspira não deve ser expresso individualmente, mas é na comunhão. Paulo viu os perigos do individualismo na comunidade de Corinto e censurou esse erro. Paulo sabia que o segredo de manter a comunhão e a alegria na comunidade era a ordem e a disciplina que vem da submissão. Submissão não imposta, mas uma submissão espontânea. Ela entende que ela tem que ser assim. Estou fazendo só porque o pastor mandou. Não faça. Estou fazendo só porque o líder mandou. Não vai.
Não vai. O versículo 21 é um versículo de transição que forma uma ponte entre as duas seções do capítulo. Então nós não devemos pensar que a submissão que Paulo recomenda às esposas, às crianças e aos servos seja uma palavra de inferioridade. Não é isso que Paulo está trazendo aqui. Ele está dizendo aqui é igualdade de valor, não é identidade de papel em si. Duas perguntas devem ser feitas bem rápido aqui. De onde vem a autoridade e como essa autoridade deve ser exercida então? A autoridade vem de Deus. O pastor vai falar muito melhor para vocês, vai detalhar melhor. Eu só estou pincelando aqui, porque esse versículo é um versículo de ponte. Mas olha, por trás do marido, por trás do pai, do patrão, devemos discernir o próprio Senhor que lhes deu a autoridade que tem. Portanto, se quiserem se submeterem a Cristo, deve se submeter a eles, por causa da autoridade. Mas olha isso aqui, mas a autoridade dos maridos, dos pais, dos patrões, não é limitada. Nem as esposas, filhos, empregados devem prestar obediência incondicional a eles. Então escuta isso aqui, uma coisa que eu vou falar para vocês. As esposas, os filhos, os empregados só devem submeter a estes, estar na mesma visão, missão, propósito destes, se estes se submetem a Cristo primeiro. A esposa vai se submeter ao marido, estar na mesma missão que ele ali, na mesma visão, caminhar junto, se ele se submete a Cristo primeiro. Os filhos da mesma forma. Então, a autoridade nunca deve ser exercida de modo egoísta, mas sim, sempre em prol dos outros. Então, você quer se sujeitar? Você quer ser um crente cheio do Espírito Santo? Não estou entrando no seu sermão no próximo domingo não, tá? Um marido cheio do Espírito Santo, ele ama a Cristo como Cristo amou a igreja. Uma esposa cheia do Espírito Santo se submete, porque ela entende a autoridade que está sobre o marido, mas deixa que esse marido tenha autoridade submetida à de Deus. Spurgeon diz assim, quando o lar é governado pela palavra de Deus, podemos convidar anjos para se hospedarem conosco, e eles sentirão à vontade. Irmãos, isso é ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Paulo diz em Romanos 12:10, Filipenses 2:1-4, nós cristãos devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Vimos que Paulo vai mencionar evidências do enchimento do Espírito, e essas evidências não são milagres, línguas, manifestação dos dons ou manifestações especiais, são evidências de um caráter de uma igreja cheia do Espírito Santo. Paulo está afirmando que o lar, o seu trabalho, a igreja, ela pode ser um pedaço do céu na terra. Se todos os membros da família, se todos os membros da família Atos aqui forem controlados pelo Espírito Santo, forem e tiverem comunhão, adoração, gratidão e submissão. E para fechar, eu disse que Paulo começa aqui falando sobre enchei-vos. Enchei-vos não é uma opção, é uma ordem. Todos devem ser cheios do Espírito Santo. Não ser cheio do Espírito Santo é pecado. Então devemos ser cheios do Espírito Santo. Nós temos a tendência de ver a transgressão só na embriaguez, mas também vemos uma transgressão onde? Na falta da plenitude do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é uma ordem. Amém? E eu já tenho que terminar. Edgar, então ser cheio do Espírito Santo é o quanto eu tenho dele? Não, porque você não sabe a dimensão do Espírito. Sabe? Não, a gente sabe. Ser cheio do Espírito Santo é o quanto ele tem de nós, é o quanto ele nos controla. Será que ele controla a nossa língua? O nosso pensar? O nosso andar? A nossa forma de vestir? Será que ele está entre nós mesmo, juntamente com os nossos irmãos?
É aqui que você vai demonstrar. Aqui às vezes é mais fácil, mas lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na escola, é aí que você vai demonstrar ser cheio do Espírito Santo. Então, a experiência do Espírito Santo não é uma experiência de uma vez, para sempre, que nunca podemos perder, mas sim, é um privilégio que deve ser continuamente renovado pela submissão à vontade de Deus. Fomos selados uma vez por todas, mas temos a necessidade diária de enchimento do Espírito Santo. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos, ó Deus, por esta manhã. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela igreja Atos. Deus, como é bom estarmos com ele aqui, com eles, cada um deles, conhecer esta família linda, tanto as que estão aqui, tanto as que estão online. Pai, que a tua palavra venha gerar confronto em nosso coração, e esse confronto venha gerar mudanças no nosso andar, no nosso falar. Pai, nós precisamos de ti, precisamos do teu Espírito Santo para nos santificar, para nos limpar, para nos impulsionar dia após dia a melhorar. Pai, que nós venhamos todos os dias entender a necessidade de sermos cheios do teu Espírito Santo, aqui na igreja local, mas no nosso trabalho, na nossa escola, onde nós estivermos. Pai, sempre dando graças ao Senhor, louvando ao Senhor, Pai, com entusiasmo, com alegria, louvando ao Senhor com os salmos. É assim que nós vamos estarmos cheios do teu Espírito Santo. Manifesta em nós dia após dia, Pai, o teu caráter, que nós venhamos conhecer a profunda, Pai, graciosa vontade do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode ficar aí. Fiquem de pé, por gentileza. Que palavra gloriosa, hein? Ser cheio do Espírito é ser controlado por Ele. Não é o quanto a gente tem dele, mas o quanto Ele tem de nós. Que palavra, que palavra. Eu quero aqui agradecer a Deus por essa palavra, e que possamos, pastor Edgar, fica por aí mesmo, que já a gente vai orar pela família, que possamos ser controlados por Ele. Amém? Fecha os olhos. Senhor Deus e Pai, agradecemos o Senhor por Senhor ter usado aqui a vida do pastor Edgar, por ter trazido essa palavra tão edificante para o corpo que é a igreja, Deus. Ó Pai, o lugar mais seguro que possamos estar é no centro da tua vontade, Deus. Queremos ser controlados por ti, Deus. Pai, queremos estar aos teus pés, rendidos aos teus pés, ó Pai. Exaltamos e glorificamos o teu santo nome, Deus. Que sejamos, ó Pai, guiados por ti, Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso tudo, ó Pai. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso porto seguro, ó Pai. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Aleluia, Deus. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Aleluia. Maranata, Maranata.
Ti, ó Pai. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Que maravilha, Deus. Te adoramos, ó Pai. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Era lindo, que Senhor. era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, Pode morar, Senhor. pode morar aqui. Exaltado e glorificado seja o Teu nome, Deus. Digno de honra, digno de louvor, de toda exaltação é o Senhor, ó Pai.